Acho que agora foi. Será que já tá funcionando o áudio? Eu espero que sim. A gente pergunta e aí eles... Quando começarem a entrar, a gente quando vê. entrar alguém. Vamos aguardar uns minutinhos pra ver se entra alguém. Tá refletindo a luz dos seus óculos. Ixi, Aqui não tá aparecendo aqui. tá refletindo muito ainda? Não, tá bom agora. Tá. Então, gente, nós estamos testando para ver se entra alguém, se confirma pra gente se o som tá funcionando. Se o som não estiver funcionando, alguém entrar aí e o som não estiver funcionando, dá um toque pra gente. Já deram boa tarde. Já? Tem gente? Então, pessoal, diz aí se tá funcionando o som nítido, se tá tudo ok. Tá travando. Ainda tá travando? Tá travando pra você ou tá travando pra eles? Eles que estão falando. Não falaram nada. Tá. Liana deu boa tarde. Cleidinha disse estou aqui. As primas. Ah, que gostoso. Sabia que essas duas iam estar. Tá bom. Boa tarde pra vocês. Tava ansiosa pra dar essa live porque muitas pessoas me ligaram, estão me ligando, estão entrando no meu Face, estão entrando no grupo e solicitando. Sempre a pergunta é quanto tempo armazeno tal coisa? Então, eu sempre fiz isso de cabeça, porque quando você faz armazenamento por muito tempo, você pega a prática e já sabe a que data pôr. Eu montei uma apostilinha e eu deixei a apostilinha disponível aí no grupo, sobre cada coisa que eu vou falar aqui hoje. E assim, pra Eliana Sifone, eu já coloquei, inclusive eu tô usando sua apostila, tá? Que eu vou colocar no correio semana que vem, na segunda-feira, se tiver funcionando aqui. Nela, as páginas dela que eu tô usando pra dar esse treinamento, que eu fiz. Eu não tô digitando nada, gente, eu não tô enxergando nada pra digitar. Então eu coloquei meu filho pra editar, inclusive lá no texto ele colocou o nome do arquivo como da mamãe, validade da mamãe, eu tenho validade agora. Então vamos lá. Quando se trata de produtos, eu tenho recebido muita ligação para saber, as pessoas querem saber quanto tempo elas deixam cada coisa armazenado, só que ninguém liga ao mesmo tempo. Então eu resolvi fazer uma live para quando alguém perguntar, pega a live lá que tem todos os produtos lá, não vai ter dúvida de nenhum, tá? E a apostilinha que eu fiz, ela tá com uma margem de segurança. Então, se seguir as regras dessa apostila, você não vai perder produto. Porque a prática, eu já fiz na prática todos esses produtos que estão aqui, que eu vou falar hoje. E eu fiz alguns deles, a grande maioria deles, eu deixei por mais tempo do que eu tinha ouvido falar ou eu tinha recebido instrução quando eu recebi os meus treinamentos. Então é assim, a primeira coisa e a coisa mais importante quando se fala de validade de alimentos, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente compra o produto no mercado, a fábrica todo produto é passado por um processo de fabricação. Nessa fabricação, alguns são embalados, alguns são processados, alguns são lavados. Então, cada produto ele passa por um tipo de processo. Então, cada produto recebe, ele além de receber a validade que ele tem na embalagem de fábrica, ele recebe essa validade com uma margem de segurança da fábrica, da empresa que está vendendo esse produto. Então, um exemplo, eu gosto muito de usar o exemplo da empresa Nestlé, porque os produtos dela são os que mais têm validade e ela ainda colocou uma margem de segurança para ela. Então, o leite em pó, por exemplo, da Nestlé, ele tem a validade de 2 anos na lata. Os outros leites, eles têm validade menor. E é interessante que não importa se o leite é desnatado ou não, ele rança. Claro que o que é desnatado demora um pouco mais para rançar. Rançar é ficar com um sabor, uma textura que não é gostoso ao paladar. Rançado não é estragado 100%. Se você tomar um copo de leite com leite rançado, você não vai morrer. Não vai acontecer nada de ruim com você. Só que o paladar desse leite é muito ruim. As crianças mesmo não suportam. Então, esse exemplo é o do leite. Mas cada produto no mercado, ele passou por um processo e ele tem uma data de validade específica. Então, eu recebi muitas pedidos de ajuda com relação a quem já armazenou o feijão fradinho. O feijão fradinho, não, perdão.
O feijão carioquinha, o branco e o preto. Esses dois feijões, eles são da mesma família e eles são ricos em ferro. E por essa razão, eles endurecem com muita facilidade. Então, quando eu vou comprar um feijão no mercado, ele tem uma data de validade, em média, de 6 meses. Só que eu tenho que comprar com o máximo com a data de validade, com a data de fabricação dele, o mais novo possível. Porque essa margem de 6 meses eu não consigo estender ela armazenando. Ele vai endurecer assim que ele começar a desidratar. E com o tempo ele vai desidratando. Tá relampeando pra caramba aqui. Espero que dê para vocês ouvirem bem aí. Com o tempo, esse feijão ele vai perder a umidade dele e vai endurecer. E tem algumas técnicas que ajudam a amolecer um pouco na hora do cozimento, mas não é a mesma coisa de você comer um feijão preto numa feijoada, por exemplo, que é aquele feijão da feijoada, ou um feijão branco daquela mesma família, que é o carioquinha, molinho, macio, que faz aquela calda cremosa. Então, o ideal, nessa leguminosa em particular, é armazenar ela pasteurizada. E aí o tempo de validade dela vai ser 1 ano e acabou-se. Mas eu vou falar mais pra frente sobre esses dois produtos. Tanto do leite em pó que eu adiantei para dar como exemplo, quanto do feijão, tá? Eles estão bem mais pra frente. Eu só usei como exemplo porque cada empresa tem sua margem de segurança. Então, o que acontece com a margem de segurança da empresa? Ela vai colocar uma data de validade com uma margem de que se estragar dentro daquela data de validade, ela realmente vai indenizar você se você reclamar. Mas se estragar depois daquela margem, daquela data que ela pôs, ou porque você não acondicionou o produto da maneira adequada, ou porque houve algum problema na hora de armazenar esse produto no mercado onde foi vendido, no distribuidor, tá? Então, a empresa vai avaliar tudo no produto. Eu já devolvi produtos com data de que venceram dentro da data de validade, estragaram dentro da data de validade, e a empresa faz um teste de avaliação para ver se o erro foi meu ou se foi deles. Se eles não conseguirem encontrar de quem foi o erro, eles pagam. Então essa margem de segurança das empresas também serve para nós quando vamos armazenar um produto. Quanto mais novo eu compro o produto no mercado, mais tempo eu tenho, mais garantias eu tenho de que quando eu for armazenar ele vai durar mais tempo, tá? Sim, o produto que eu armazeno, eu posso armazenar o produto e colocar uma margem de segurança, dependendo da técnica que eu uso, muito maior do que vai estar aqui na apostila. Pessoas já fizeram teste e ele realmente dura muito mais tempo. Tem produtos como feijão que eu coloquei a margem de 1 ano para pasteurização e coloquei a margem de 2 anos para outras técnicas. Normalmente eu armazeno só cozido, tá? Lembrando sempre isso, que aí eu tenho essa segurança. Esse da pasteurização, uma irmã, eu armazenei ele por 5 anos para teste, para ver se funcionava. Funcionou. Uma irmã que eu dei o treinamento na época que eu era da ala dela, eu dei de presente para ela um dos vidros, ela guardou o vidro por 7 anos. Tava intacto, tava normal, tava perfeito o feijão, como se tivesse sido armazenado naquele momento. Então funciona, sim, funciona. Só que o mandamento diz que nós devemos armazenar para 1 ano. Não é só por 1 ano, é para se preocupar em fazer o rodízio desse alimento. Não é que é só para você ter comida só para 1 ano. Você pode ter por mais tempo, pode ter alimento na sua casa armazenado por mais de 1 ano, para mais de 1 ano, ou seja, quantidade maior e para um número de pessoas maior. Mas o importante é que seja feito o rodízio desse alimento. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Porque sua família tem... A lógica disso tudo era você viver de armazenamento. Você sempre comprar o novo, armazenar e usar do armazenamento. Mas é difícil isso. A gente, quando você está acostumado a fazer armazenamento, você até consegue seguir um rodízio desse. Mas quando vem crises como essas do Covid, que o desemprego aumentou muito, muitas empresas faliram, então o giro capital do país está sendo bem menor. Então o custo dos alimentos aumentou muito. E também da matéria-prima, N coisas estão vinculadas para atrapalhar o processo de você fazer uma compra de um armazenamento para poder fazer um rodízio constantemente. Então eu sei que é bem mais difícil, mas era o ideal, porque daí você estaria sempre se alimentando com comida de no máximo 1 ano de armazenada, tá? Não estaria se alimentando com comidas que foram armazenadas há muito mais tempo, há 2, 10, 15, 20 anos, como o caso dos 2 produtos que eu vou falar agora.
Então, a validade da fábrica é importante, a margem de segurança da fábrica é importante, e existem produtos, como os dois principais que eu vou colocar para vocês, que tem uma validade indeterminada, ou seja, validade permanente. Um deles é o açúcar. O açúcar, ele não se estraga. Ele empedra, mas ele não se estraga. Então, mas empedrou, não dá para usar, vou jogar fora. Dá para usar. Colocou o açúcar em alguma coisa úmida, água, líquido, ele vai amolecer de volta. E dá para usar normal e ele não está estragado porque está empedrado, tá? Isso é para o açúcar refinado, é para o açúcar mascavo e por açúcar de confeiteiro. O açúcar cristal, ele até pode empedrar, mas encostou nele com uma certa força, um pouquinho de força, ele já esfarela de volta, tá bom? Então, o açúcar, por isso que a gente aconselha a armazenar açúcar cristal, e esse conselho vem há muitos anos. Só que hoje em dia já foi alterado e não é só ele que pode ser armazenado, você pode armazenar sim o açúcar refinado. A minha sugestão é armazenar todos. Então vamos lá, se eles têm validade permanente, então eu não preciso me preocupar com uma data de validade. É bom colocar uma data de validade sempre que você armazenar qualquer produto. Mas como o açúcar você sabe que é uma data permanente, você pode colocar 5 anos, tá? O ideal é fazer um rodízio bem antes. Eu gosto de fazer rodízio de ano em ano, no máximo 1 ano. Mas às vezes você tem muito produto armazenado e não dá para fazer um rodízio de tudo ao mesmo tempo. Vai vencer 50 quilos de açúcar em 1 ano. Eu não uso 50 quilos de açúcar em 1 mês, então eu não vou fazer o rodízio. Vou fazer o rodízio conforme for o uso em casa, tá? Então, açúcar refinado, cristal e o de confeiteiro, eu posso colocar a data de validade de 5 anos, que não vai ter problema, tá? O ideal é fazer o rodízio antes. O mel, ele vai cristalizar, mas aqueceu em banho-maria, ele vai voltar a virar mel novamente. O mel não precisa de técnica nenhuma, basta colocar num vidro, fechar. Do jeito que eu compro, eu guardo, porque ele não tem problema. O mel ele não tem problema com bactérias, ele não se contamina, tá? O açúcar mascavo, sim. O açúcar mascavo ele tem validade de 5 anos, ele pode acontecer dele empedrar, mas você consegue soltar ele ralando num ralador ou dependendo do tempo que você comprou açúcar. Quando você comprou como que se fala? A data de validade dele, se você comprou um açúcar bem novinho, com a data de validade de fabricação bem pouca, então ele era um açúcar bem fresco. Então ele dura 5 anos e talvez nem empedre. Alguns comigo já aconteceu de empedrar, mas não ficou duro demais a ponto de não usar, tá? Dava para raspar com a colher ou dava para até ralar num ralador e usar normalmente, tá? O açúcar mascavo tem validade de 5 anos, não pode passar porque ele fermenta, tá? A técnica para ser armazenado o açúcar mascavo é o único que não os outros não precisam de técnica, mas o mascavo precisa da técnica do gás carbônico ou do sachê de algodão com álcool, tá? Uma dessas duas técnicas. Outro produto que é armazenado com validade permanente é o arroz. Só que o arroz é o arroz que a gente conhece, o tipo 1, o branco, tá? Ele tem validade permanente, só que ele perde propriedades. Ele é igual a lecitina de soja, a carne de soja. Ele vai perdendo propriedades com o passar dos anos. A diferença é que o arroz, ele perde propriedades depois de 5 anos. A lecitina de soja perde propriedades depois de 1 ano, então não pode passar de 1 ano, tá? Então vamos lá, pro arroz. Arroz tipo 1, que é aquele que a gente usa comum, que fica soltinho na panela quando você cozinha bonitinho, ele tem validade permanente, mas o ideal é colocar a data de 5 anos quando você fizer uma etiqueta. E se for possível fazer o rodízio antes, beleza, faz o rodízio em 1 ano. O arroz branco, ele é rico em amido. Aquele arroz que você cozinha e vira uma papa. O que eu melhor conheço é da marca Solito. Aquele lá realmente é bem rico, e ele é branco e ele é rico em amido. Então quando você cozinha, ele vira um arroz papado, com goma, tá? Esse arroz, ele diminui um pouco essa goma depois de armazenado. O arroz tipo 1, quando você armazena por mais de 5 anos, ele vai começar a perder propriedades, mas ele perde completamente o pouco de amido que ele tem. Então ele fica mais solto ainda. Ele parece um arroz parborizado de tão solto que ele fica, tá? O arroz parborizado eu acho que eu esqueci de pôr na lista. Mas ele segue a mesma técnica do arroz tipo 1, o arroz normal que a gente usa todo dia. E ele também tem o mesmo tipo de validade. Então, coloque validade de 5 anos. Dá para durar mais tempo, dá para você ficar tranquila em fazer o rodízio, mas o ideal é fazer o rodízio sempre antes.
arroz japonês. Para quem gosta daquelas comidas orientais, o arroz japonês ele é riquíssimo em amido. Ele é muito, muito, muito rico em amido. É tanto que hoje no nosso país, o nosso tipo de arroz, o tipo 1, a gente não precisa lavar mais para cozinhar. O arroz japonês não tem como cozinhar, até dá, se você quiser comer uma sopa de arroz bem cremosa. Tá? Então, o arroz japonês você tem que realmente lavar no mínimo 6 vezes para sair quando a água está transparente que você usa. Então, se você vai armazenar esse arroz, você não vai estar lavando para cozinhar, você vai estar usando ele, tirando do saco e armazenando sem lavar. Então, ele vai ser armazenado com essa riqueza de amido. Para algumas receitas, esse amido ele é importante. Então, ele vai perder um pouco do amido, mas é pouca coisa. Se na sua receita tradicional do seu país, você sentir que depois de armazenado, o arroz japonês perdeu muito do amido, porque cada pessoa, na hora de comprar o pacote, a embalagem no mercado, ele sofre o problema da data de validade da fábrica. Então, você tem que procurar comprar, como eu disse antes, o mais recente possível data de fabricação. E aí, por isso que para cada pessoa dura diferente. E eu armazenei arroz, durou tanto tempo. Dura mais porque para ela deu certo, porque ela pegou um arroz mais novo, provavelmente. Então, o arroz japonês, se acontecer, na hora de fazer o arroz, para fazer o sushi, por exemplo, você vai colocar um pouco mais de açúcar na receita do vinagre de arroz que é usado para a receita do sushi, tá? Esse é o truquezinho só. Mas o arroz, ele tem a mesma validade dos outros arroz, tá? Arroz arbóreo, para quem faz gastronomia e gosta de uma receita mais sofisticada, o arroz arbóreo é para fazer aqueles pratos de risoto. Eu fiz uma vez só o prato do risoto, devido ao tipo da receita. Então eu só armazenei uma vez esse arroz. Não sofri problema nenhum, eu segui a regra normal. Acredito que ele dê para armazenar por tempo integral também, porque ele é um grão que não sofre como os outros produtos com o passar dos anos, mas eu acredito sim que ele perca propriedades passando depois dos 5 anos, como todos os outros tipos de grãos de arroz, tá? O arroz Carnaroli é bem similar ao arroz arbóreo, mas o arroz arbóreo é mais fácil de ser encontrado aqui em São Paulo, não é em qualquer mercado que você encontra, mas na rede Pão de Açúcar é fácil de encontrar o arroz arbóreo. O arroz Carnaroli, ele é uma mistura do arroz arbóreo e do arroz Vialone. Os 3 tipos de arroz são específicos para fazer risoto. Só que cada um deles sofre uma diferença no tamanho do grão e no amido que contém neles. O Carnaroli é uma mistura dos dois. Ele é um grão que não é nem muito grande nem muito pequeno, porque o arbóreo é o grão grande, o Vialone é o grão pequeno. Então ele é uma mistura do tamanho dos dois e ele tem um equilíbrio no amido. Enquanto o arbóreo é rico, tem menos amido, o Vialone tem bastante amido, tá? Então, esses arroz todos aqui, esse padrão aqui, segue o mesmo padrão do tipo 1. Pode ser armazenado na técnica do gelo seco, do gás carbônico. O gelo seco também é o gás carbônico, só que eu tô falando gás carbônico de sachê, daquele da embalagem de alumínio. E na técnica do álcool, tá? Todas essas 3 técnicas. Arroz vermelho. Arroz vermelho ele é muito similar ao arroz integral. A única diferença é que ele passa por um processo. O arroz branco nosso é o arroz integral que passa por vários processos. O arroz integral é um arroz que passa por um processo e o arroz vermelho por um processo, tá? Então eles são ricos em todas as proteínas, sais minerais, por isso que é aconselhado você armazenar o arroz integral. Mas a gente gosta muito dos outros arroz, então a gente armazena um pouco de tudo daquilo que a gente gosta, tá? Quem não conhece os outros arroz vermelho, arroz integral, busquem receitas antes de armazenar ele e testem antes de armazenar para ver se você gosta, tá? Lembrando sempre que quando se trata do arroz vermelho e do arroz integral, você tem que beber muita água quando consome esse arroz durante o dia, tá? Todos os arroz que eu falei aqui, eles podem ser armazenados, tem validade permanente de tempo indeterminado, tá? Mas o ideal é armazenar por 5 anos de validade e fazer o rodízio dentro desse prazo, tá? A única forma, a única técnica que o arroz armazenado não dura de forma alguma, esse tempo é na técnica do alho. Por quê? Porque o alho, quando ele está armazenado na garrafa PET,
o dente do alho, ele tem uma validade de 2 anos no máximo. Ou seja, o alho que tá lá, ele vai secar, vai diminuir, vai secar, 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 vai virar casca. Quando ele vira casca lá dentro, ele não tá protegendo mais o arroz. Aí ele começa a receber a função de contaminar o arroz, porque daí já é só uma casca. Não tem mais. Não contamina muito rápido. Eu sei que tem pessoas que armazenaram arroz na técnica do alho por mais tempo do que 2 anos, porque a garrafa tá fechada, não tem muita facilidade de entrar uma bactéria lá. E o arroz se espalhou por todo o grão do alho, então existe as propriedades do alho lá dentro do arroz. É tanto que quando você vai cozinhar o arroz, ele tá com gosto de alho, tá? Então por isso que, só que eu dou uma margem. O ideal é abrir essa garrafa de arroz com alho em 2 anos, porque o alho lá dentro já venceu, tá certo? Nas outras técnicas, a validade é permanente. Então, falamos do arroz. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa do arroz. Não, arroz tá ok. Macarrão. Macarrão eu dei uma live, eu fiz uma live há uns 2, 3 meses atrás, uma live que foi muito sucesso, e realmente muito confiável a live. É a validade da embalagem, não se esquecendo de colocar a embalagem dentro de alguma outra coisa para proteger de roedores, de insetos, baratas, outros bichos, tá? Porque o arroz, a validade é de 2 anos, o macarrão é a validade é de 2 anos já na embalagem. Se você quiser aumentar, você pode aumentar, só que assim, macarrão ele é uma massa que é feita de trigo. Pode acontecer como eu falei na live, alguns macarrões, como foi o conchiglione, que é aquele que você vai fazer uns pratos especiais, ele passou de 2 anos, ele começa a quebrar no cozimento. Ele não chega a ser al dente e ele quebra. Então eu aconselho vocês a não armazenarem o macarrão além da data de validade da embalagem que vem de fábrica, tá bom? Não precisa de técnica o macarrão. Ele só precisa ser protegido, e é igual ao açúcar. O açúcar não precisa de técnica, só precisa ser protegido. O trigo. Vamos falar de farináceos em geral. O trigo, a farinha de mandioca, a farinha de mandioca torrada, a farinha de milho, o amido de milho, o amido de mandioca, a fécula de batata. Todos esses farináceos, eles têm validades de 5 anos porque eles não contêm umidade. É muito pouca a umidade neles. E a umidade que existe neles desaparece com o prazo que você dá armazenando eles. Bom, eu falei 5 anos, mas lembre-se que eu tô dando uma margem. Eu já fiz, dura mais, dura. Não tem problema nenhum. Mas o ideal é fazer o rodízio em 5 anos dos farináceos, tá ok? Já farináceos com gordura ou umidade, que é o caso fubá, farinha de amêndoa, farinha de nozes, farinha de avelã, eles têm validade de 2 anos. Peguei e comprei a nozes, ou comprei a nozes moída e fui armazenar, eu peguei a nozes para moer em casa no liquidificador e fui armazenar, ela tem, além de óleo, ela tem umidade. Então o que vai acontecer? Ela corre o risco de contaminar mais rápido. Então eu tenho que usar uma das 3 técnicas, gelo seco, gás carbônico ou... o gás carbônico que eu falo é aquele sachê da embalagem de alumínio. Ou a técnica do algodãozinho com álcool, uma dessas 3 técnicas. E no máximo 2 anos, tá? Para essas que têm umidade e que têm gordura. Castanhas inteiras. Como eu acabei de falar da amêndoa do nozes, da amêndoa, elas são inteiras a castanha. Elas têm a opção de comprar com casca, uma casca dura, que só quebra com quebrador de nozes mesmo, tanto da avelã, quanto do nozes, quanto da castanha do Pará. Você tem a opção de comprar com casca, e de comprar sem casca, e de armazenar com casca, e de armazenar sem casca. Não sei explicar porquê, gente, mas armazenar com casca bicha mais rápido do que armazenar sem casca. Então eu optei por sempre armazenar nozes, amêndoa, amendoim, tá faltando uma castanha do Pará, avelã, todos esses sem a casca, aquela casca dura deles, tá? Tirando o amendoim aqui, que ele tem uma casca mais molinha. Eu vou falar um pouco mais sobre amendoim já já. Esses produtos, a amêndoa, ela tem a validade de 1 ano. As nozes, de 5 anos. As nozes, quando você compra fresquinha, descascada mais fresquinha, é muito bacana, porque dura, mesmo sendo rica em gordura, não dá problema, não rança a noz, e ela dura 5 anos garantido, tá? Eu peço que façam rodízio no prazo de 5 anos, tá? Não deixem passar para você não perder um produto tão caro como nós, tá bom? Eu vou pular o amendoim, e aí vou direto para castanha do Pará, que é 2 anos, a avelã é 1 ano, e se vocês armazenarem com casca, é tudo 1 ano, aquela casca dura.
porque bicha, por alguma razão bicha, e você perde. Então, eu não aconselho nem comprar com casca, já compra sem casca, a não ser que você tenha acesso a isso, você ganha de alguém, você tem um plantio disso, e aí você tem com casca, aí você pode até armazenar com a casca, tá? Porque depois você pega a família toda para ajudar para descascar. Bom, o amendoim, ele é uma castanha especial. Por que ele é especial? Porque ele, se armazenado cru, ele desenvolve uma enzima. Essa enzima mata, literalmente mata. Então, nunca armazenem amendoim cru. Eu lembro que quando eu estava fazendo o treinamento de armazenamento, eu fiquei fascinada com o visual que ficava as coisas armazenadas nas coisas transparentes. E eu imaginei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi amendoim cru, porque a casquinha dele é bordô, é muito bonita. E quando eu olhei, que eu falei, nossa, imagine o amendoim, a minha professora que estava me ensinando, ela falou, não, amendoim não armazenem cru. Então, mas eu gosto de amendoim, eu quero armazenar. Então, armazenei ele torrado, ou com sal ou com açúcar. Se vocês não souberem fazer a receita, que eles quiserem comprar ele já com açúcar pronto ou com o sal já torrado, podem comprar, não tem problema, é só armazenar. Lembre que o amendoim é rico em gordura, então a validade dele vai ser 1 ano, tá? Ele é rico em gordura e umidade, por isso que a validade diminui, mesmo estando torrado, tá? E ele rança, então quando ele rança não dá pra comer, fica indigesto, é um gosto muito ruim. Os outros amendoim com açúcar você pode armazenar por 2 anos, tá? Não tem problema nenhum. Só o amendoim com sal que é 1 ano. Eu expliquei errado anteriormente. Nunca, lembrando sempre que amendoim cru não pode ser armazenado. Se você quiser comprar amendoim cru e fazer o processo em casa com açúcar ou com sal, sem problema nenhum, tá? Aí não tem problema nenhum. Você pega a receita na internet, que é muito simples de fazer, e pode fazer e armazenar. Como que armazena? Coloca numa das 3 técnicas. Gás carbônico, o gelo seco ou o sachê com álcool, tá? Não esqueci de nada dos castanhas, deixa eu ver. Não. Agora vamos para as leguminosas. Hoje eu recebi eu fui lá verificar uma irmã que queria participar da live, ver se ela tinha entrado para mim passar o link para ela. E eu acabei vendo uma outra irmã que estava pedindo ajuda em um outro grupo de armazenamento sobre legumes, que ela tem no quintal plantado e ela quer saber o que fazer, como armazenar, etc e tal. Chegamos nessa parte. Leguminosas. O feijão branco e o preto da família carioquinha eu já expliquei para vocês. É aquilo que eu falei lá no começo. Ele é rico em ferro e todas as técnicas que ensinam ele a ser secado antes para ele não bichar. Só que se você secar, ele fica mais duro ainda. Então, a validade do feijão cru, branco e preto da família carioquinha é 6 meses. Passou disso, pode dar sorte de você ter comprado um grão que acabou de sair da safra, acabou de ir para a fábrica não demorou com o grão no embalamento, e quando mandou para o mercado ele foi com, no máximo dos máximos, 1 mês, aí ele dura até uns 9, tá? Mas pode acontecer e com certeza dele ficar duro, porque com o passar do tempo que ele vai perdendo a umidade, ele vai endurecendo, tá? E aí existe a técnica Nossa, fugiu a palavra bicarbonato, para você amolecer o feijão, a técnica de bater um pouco do feijão meio cozido no liquidificador para fazer um caldo e tornar o feijão digesto, ficar um pouco mais fácil de comer, mas a maioria das pessoas não conseguiram comer e perderam o feijão, tá? Que foi armazenado cru com mais de 1 ano. Agora vamos para os outros feijões. Então, o feijão branco, preto, da família carioquinha, o ideal é armazenar na técnica da pasteurização. Eu coloco 1 ano de validade, e esse 1 ano de validade até dá para deixar 2, porque eu já vi que já deixaram 7, eu deixei 5 e funcionou. Mas só se você não conseguir fazer o rodízio, porque lembre-se sempre, na técnica da pasteurização, cada produto ele tem um segredo, um truque para funcionar. Nos doces é o açúcar e a pectina. Nos demais é um ácido, o sal, que é uma base, ou o ácido pode ser o tomate, pode ser o vinagre ou pode ser o limão. Esses 3 ácidos funcionam para armazenar as outras coisas. No feijão, eu não coloco
nada, nem sal, nem nada para armazenar na pasteurização. Então, eu prefiro arriscar no máximo 2 anos de tempo de validade, tá? Na pasteurização no vidro de compota, conserva. Os demais grãos, vocês podem armazenar, grãos que eu falo leguminosas nesse caso, vocês podem armazenar crus que não vai ter problema nenhum. Feijão roxo, feijão faradinho, feijão fava ou cavala, que em algumas regiões é chamado cavala, feijão de corda, lentilhas, soja em grão, grão de bico, deixa eu ver se tem mais alguma que eu citei aqui, ervilha seca, tá? Esses grãos, eu coloquei os que eu uso, os que eu armazeno e que eu lembrei, tá? Mas se vocês lembrarem de mais algum, pode citar aí, que daí eu corrijo a apostila e recoloco ela com o tempo de validade certinho. Mas as leguminosas, nesse sentido, que vão ser armazenados ou na técnica do gelo seco, ou do gás carbônico, o gás carbônico, lembrando de novo que é do sachê, ou na técnica do sachê com álcool, numa dessas 3 técnicas eles podem ser armazenados crus, e a validade deles é 5 anos. Lembrando que eu deixei uma margem, então você pode deixar um pouquinho mais se você tiver muita coisa armazenada. Mas o ideal é fazer o rodízio. Lembrando sempre isso, tá? Então, leguminosa já foi, vamos para leite. Eu já falei um pouquinho do leite no começo da live, mas vou frisar novamente. Não é que eu faço propaganda da Nestlé. De certa forma até faço, mas não ganho nada com isso, tá? Eu ganho só com a vantagem para minha família. Mas é que eu defendo muito essa marca porque ela sempre me facilita a vida. Tudo nela é bem feito e tudo nela dura mais tempo, tá? E tudo nela é mais saboroso. Então, por isso que eu sempre uso essa marca. Então, o leite em pó que eu falei para vocês, a única empresa que dá 2 anos de validade e não rança é o da Nestlé. Todas as outras marcas eu testei e rançaram antes de 2 anos. Tá? Então, o ideal, ele fica bem seco e com um gosto diferente, estranho, o de rançado, tá? Então, o ideal é, se você puder armazenar o leite em pó da marca Nestlé, tanto o integral quanto o desnatado, ou o semi-desnatado, não tem problema nenhum. Você pode armazenar até outros da mesma marca, que vocês, seguindo a validade da lata, que vocês não vão ter problema. Tá? Leite em pó, ele rança de um jeito ou de outro, tá, gente? Então, no meu caso, eu prefiro escolher aquele que dura mais. Ah, mas eu ganho o pacotinho da escola, eu compro aqueles pacotinhos de alumínio, que vende agora, a maioria dos leites em pó vende em pacotinho de alumínio, de outras marcas, e não posso armazenar? Pode sim. Só que daí a validade é 1 ano. Tá? Qualquer outra marca, a validade é 1 ano. E você tem que pegar o pacotinho e usar uma técnica. Ou do álcool, ou do gelo seco, ou do gás carbônico. E assim, detalhe, você não tira da embalagem de alumínio que vem de fábrica, das outras marcas. Você faz a técnica usando o leite em pó dentro da própria embalagem, para tentar proteger ele o máximo possível de rançar, tá ok? Leite longa-vida. Aquele de caixinha que dura um determinado tempo. Aí esse aqui é o seguinte, cada empresa, cada marca tem uma validade. Umas são 3 meses, outra 4 meses, outra 5 meses. A 5 meses, de novo, é a Nestlé, tá? Então é assim, e a Nestlé é o único que não tem conservantes. A gente faz todas essas técnicas que a gente usa na parte de armazenamento para a gente conservar o produto por mais tempo, para aumentar a validade do produto. Por isso que nós usamos técnicas. A Nestlé consegue fazer o processo de pasteurização do leite dela longa vida de forma que ela não precise colocar conservantes. Então, às vezes, seu filho não é alérgico à lactose, ele é alérgico ao conservante. Então, ele pode tomar esse leite sem precisar... ele não vai ter alergia. Pelo menos aqui em casa tem funcionado muito bem, tá? Tem dado certo. Então, como que armazena um leite longa-vida? Você vai fazer a conta de quantas caixas você usa de leite na sua família por mês. Se tem validade de 3 meses, então você vai comprar... Vou usar o exemplo que eu uso para minha família para vocês poderem entender a lógica de como que eu faço para armazenar esse leite longa-vida. Porque eu não consigo armazenar, eu teria que usar um quarto inteiro para armazenar para minha família, se eu fosse armazenar leite em pó, leite só em pó. Então, eu não tenho espaço para tudo isso. Então, eu prefiro armazenar outro leite que me rende mais o leite em pó. Então, o que eu faço? A minha família, vamos usar o exemplo que para a família bebê, usa 3 caixas por mês. E para mim fazer outras receitas, pão, leite, pão, bolos, doces, sobremesas,
Em geral, aqui a gente usa muito leite. Então eu uso mais 2 caixas por mês. Por mês, então, no total eu uso 5. Como que eu vou armazenar? Para 3 meses, para 4 meses ou para 5 meses? No meu caso, como eu armazeno o leite que dura 5 meses, que é o da Nestlé, e sempre olhem, porque às vezes a fábrica pode mudar essa validade da caixa, não porque eu tô falando aqui, mas às vezes eles precisam de uma margem de segurança maior, eles colocam, tá? Então sempre olhem na hora de comprar. Vai valer por 5 meses. Ah, não, dessa vez a Nestlé tá dando 3 meses de validade. Então eu vou aproveitar que é 3 meses ou eu vou aproveitar que é 5. Mas eu tenho que olhar a validade para fazer o meu truque aqui na hora de armazenar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou comprar 15 caixas. Eu tô armazenando para 3 meses. Mas a Nestlé deu a validade lá na caixa de 5. Eu tenho uma margem de segurança, tá? Então, conforme eu for usando naquele mês, eu comprei para 3 meses, mas um mês eu vou usar. Eu tenho 5 caixas, eu tenho 15 caixas. Eu vou usar. Então, eu vou lá no mercado e reponho aquelas caixas que eu usei daquele mês com uma validade nova para mais 5 meses para frente. Então, eu vou estar sempre com o produto fazendo rodízio. E sempre vou ter 15 caixas em casa. Deu para entender a jogada? Se não entenderam, eu explico de volta no final. Coloquem que as perguntas todas eu vou responder no final, tá bom? Nem que eu precise voltar novamente em algum assunto aqui, sem problema, tá? Então, falei do leite. Os achocolatados. Achocolatados, os de marca, eles têm mais validade sempre. A empresa investiu mais processo, investiu mais cientistas pesquisando, investiu de forma geral mais naquele produto. Por isso que ele tem mais validade, tem mais segurança. Então, eu defendo o Nescau, o Toddy, que eles têm 2 anos na validade da lata deles. Mas eu não compro em lata, eu compro em pacotão. O pacotão também tem 2 anos de validade. Peraí, se a lata tem 2 anos de validade e o pacotão... Viram como é uma jogada da empresa? O da lata pode valer muito mais tempo, porque é enlatado. Vamos lá, desde que a lata não esteja amassada, enferrujada, com umidade, ou no local com umidade, ou danificada a tinta, alguma coisa assim, ela dura muito mais que 2 anos, tá, gente? Então vamos lá. O Nescau contém açúcar, o Toddy também é rico em açúcar. Tudo que contém açúcar, lembra do açúcar, validade permanente? Aumenta a validade do produto que tem açúcar. Então o Nescau e o Toddy têm uma validade muito maior do que 2 anos. Vocês podem usar a técnica do gelo seco, do gás carbônico ou do sachê, voltando, que são as 3 técnicas básicas para quase tudo que a gente armazena aqui, tá? Eu tô só separando quando é pasteurização. E quando, no caso de algumas pessoas que gostam de armazenar com dente de alho, que são alguns outros produtos. Eu tô comentando das 4 técnicas mais básicas, mas tem a técnica da pimenta, do louro. Gente, não tá fora, não descarta não, funciona, tá? Eu é que não gosto de usar essa técnica nos meus produtos, porque dá sabor, tá bom? Vamos lá. Então, o Nescau e o Toddy, se você usar uma das 3 técnicas, a validade vai aumentar para 5 anos. Façam o rodízio. Ele não empedra, não endurece, não tem problema nenhum, tá? Porque tá misturado com bastante chocolate, o chocolate ele não empedra com facilidade. Eu coloquei uma margem de segurança de 3 anos, mas vocês podem colocar até 5. Mas o ideal é fazer o rodízio em 3 anos. Perdão, se vocês usarem a própria embalagem e não armazenarem técnica nenhuma. Se vocês colocarem alguma técnica, vocês aumentam para 5 anos, tá? Cevada. A cevada em grão, torrada, moída, pode ser armazenada por 3 anos de validade. A cevada solúvel é a validade que vem no pote, tá? Que é 2 anos de validade. Não importa a marca. A solúvel é a validade que está no pote. A cevada, depois de armazenada, ela acentua o sabor. Então, se eu uso na minha receita para fazer meu bule de cevada 2 colheres de cevada generosas, daquelas colheres de sopa aumentada, depois de armazenado na validade de 3 anos, vai acentuar o sabor. Aí, gente, usem uma colher só, porque fica muito forte, tá? A cevada acentua o torrado dela, e aí ela fica bem mais forte. E aí você vai precisar de mais açúcar para adoçar. Se gosta de uma cevada bem forte, então faça a sua receita normal, tá bom? Mas, não sei se tem alguém na live que não é membro da igreja. Indiferente de ter ou não, eu vou explicar aqui para quem gostaria de armazenar café.
Nós, membros da igreja, não tomamos café, mas existem pessoas que estão me ligando, indiferente de ser da igreja ou não. Então, o café é a mesma técnica da cevada, tá? Ele é um grão que ele é torrado e moído exatamente igual à cevada. Então, não tem problema nenhum você usar o mesmo processo da cevada. Qual a técnica da cevada? Gelo seco, gás carbônico ou sachê com álcool. As mesmas 3 técnicas para armazenar a cevada. Com exceção da cevada solúvel, que você não precisa armazenar em técnica nenhuma, porque no próprio pote já tem a validade de 2 anos. Mas a cevada em grão, você precisa usar uma técnica, tá bom? E o café também acontece o mesmo processo de ficar acentuado o sabor. Vira um café extra forte. Então você, na hora de fazer a sua receita com café armazenado, você teste antes, porque o café eu nunca testei, já me falaram que fica. Então eu não sei a quantidade exata que ele fica mais forte. Aí você vai testando, se foi armazenado, ele realmente está mais forte, eu vou testar 2 colheres dessa vez, mas na próxima eu testo menos e assim eu vou adaptando às minhas circunstâncias. É assim, tá? Se a pessoa precisar armazenar café. Para quem tem o plantio da cevada, você pode armazenar o grão sem torrar. Dá para armazenar também, tá? Mas eu aconselho, se a pessoa tem um pomar de café, ela vai colher de café ou de cevada, os dois são grãos que são possíveis de ter o plantio deles. Vocês podem colher e armazenar o grão em potes na técnica do gelo seco. Se quiser usar o grão para plantio depois, armazenem na técnica do óleo de soja, tá? Essa técnica está na apostila e a apostila está disponível no site. Então, como eu estou focando em validade, e aí a validade do grão é 5 anos se for na técnica do óleo, com óleo, tá? Os demais eu aconselho a armazenar torrado, tá bom? Pão. Pão você não tem como armazenar, então você vai armazenar os ingredientes do pão. Ingredientes do pão é ovo, trigo, água ou leite, que foram coisas que eu já falei antes, o tempo de validade de cada um. A cevada eu pulei um item aqui, eu pulei direto pro pão e esqueci de um detalhe. A cevada, existem pessoas que gostam de cevatino, assim como existem as pessoas que gostam de cappuccino. Então, dá para armazenar? Sim, dá para armazenar. Se você for montar o cevatino em casa, a validade é de 1 ano. Mas como a cevada solúvel é 2 anos no pote dela, eu aconselho você a armazenar tudo separadinho. Quando você quiser fazer o cevatino, você vai lá e monta todos os ingredientes que você tem armazenado. Tá? É a minha sugestão. Mas se você quiser, pode, só que daí é 1 ano. Ou seja, diminui se você montar, porque tem produtos dentro do cevatino que vencem mais rápido. Porque o leite em pó que vai no cevatino, ele só não vence se ele estiver dentro da própria embalagem lá da Nestlé, da lata. Então, se você abriu a lata para fazer o cevatino, você diminuiu o tempo de validade, tá certo? A mesma coisa acontece com o cappuccino, tá? Se você consegue comprar, porque o cappuccino é mais fácil comprar ele. A cevada também existe, tá? Para comprar o cevatino pronto. O cappuccino você já consegue. Vide data de validade da embalagem. Armazene a data da embalagem, tá bom? O pão, os ingredientes do pão armazene. Quando precisar, não esqueçam e lembre sempre que foi uma lição de vida para mim. Que para o pão, quando você compra fresquinho lá na padaria, você não gasta gás. O máximo que você vai gastar as pernas ou a gasolina do carro para ir comprar até na padaria. Mas quando você armazena os produtos do pão, você vai ter que gastar gás para assar ou lenha. Então, lembre-se de armazenar um dos dois, aquele que você pretende usar, tá? Porque se você não contar com o gás do pão, o pão é uma coisa que usa muito gás. Somando ao cotidiano, já tive por experiência viver de pão 1 ano e meio, de armazenamento 1 ano e meio, e eu fui muito abençoada, que não faltou gás, mas porque o Senhor abençoou em alguns outros sentidos, é uma experiência que eu conto outro dia. Então não esqueçam de armazenar o gás, que é a mais, por causa de cozinhar pão pelo menos de 2 vezes por semana, assar pão 2 vezes por semana, tá? E o pão é aquela história que cada produto tem sua validade. Se você armazenar os produtos todos dentro de um local só, de um baldão só para fazer o pão, aí o pote tem um ano de validade, tá? E é a técnica do gás carbônico, do gelo seco ou do gelo seco não, do gás carbônico ou do sachê com álcool, com algodão com álcool, tá? Bolachas, vamos lá, criançada adora bolacha. Bolacha salgada ou biscoitos? Tem que armazenar com cautela, tá, gente? Porque assim, as bolachas salgadas não tem problema nenhum, você pode armazenar à vontade, a validade dela é boa. 1 ano a 2 de validade. Tá aqui.
Quente solar. Tem que erguer ele, levantar ele. 1 ano de validade. Mas a bolacha recheada, você tem que se preocupar muito com... Eu também tô suando. O ventilador tinha que estar aqui. É que me assou chover e não caiu a chuva, dá pra imaginar como eu tô suando aqui, né? É sacanagem. Não caiu uma gota d'água, só ameaçou. A bolacha recheada, voltando à bolacha recheada, ela contém gordura vegetal hidrogenada, faz um mal lascado para a saúde. Então, mas a criança às vezes sente vontade de comer uma bolachinha ou outra de vez em quando. A bolacha recheada dura 1 ano, armazenada na técnica do sachê com gás carbônico ou do gelo seco, tá? Ou até algodãozinho com álcool. Mas detalhe, armazenem na própria embalagem para não amolecer a bolacha, tá? A bolacha salgada, eu acho que cortou aqui, porque não tá aqui, e eu ditei pro meu filho. Então, a bolacha salgada 3 anos de validade, tá bom? Na mesma técnica, gelo seco, gás carbônico, as mesmas 3 técnicas de sempre. Vamos para os óleos. Óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja, óleo de gergelim, azeite de oliva e todos os outros que eu não tô lembrando, de um modo geral, eles a validade da embalagem. Cada marca tem um tempo de validade, tem 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses e 11 meses, tá? Só que tem os mais saudáveis e os menos saudáveis. E hoje em dia tá tudo meio que o mesmo preço. Então, vocês avaliem, vê os que vocês mais gostam de usar e sempre armazene aquilo que vocês mais gostam de usar e o que mais usam, tá? Só que o óleo, e todos eles, com exceção do gergelim, todos eles rançam. Então, usem o armazenamento de acordo com a validade que está na fábrica, que veio na embalagem. A fábrica tem uma margem de segurança, que daí eu não preciso dar, já está lá a margem de segurança. Então, você pode passar um pouquinho, mas não muito, porque se rançar, o gosto fica ruim e o gosto ruim passa para comida. Vai fritar alguma coisa com óleo rançado, já era, tá? O gergelim, ele não rança, ele cristaliza. Até rança, mas dá para usar porque o sabor não fica tão acentuado, tá? Eu coloquei o gergelim aqui porque aqui na minha família todos gostam muito de comidas orientais e esse óleo não pode faltar. Então, quem gosta de comidas orientais aí é um óleo muito importante, tá? Não pode faltar. O azeite de oliva, gente, sigam criteriosamente porque é um azeite dos mais caros e ele rança. É muito ruim perder azeite de oliva, tá certo? Espero que vocês compreendam isso. Vamos lá. Gente, falta pouco, tá? Só mais umas 10 páginas. Margarina. Dá para armazenar a margarina? Até dá, entre aspas. É assim, se você tiver espaço na sua geladeira, armazene. Porque ela supre uma emergência, mas ela não é um produto 100% saudável, tá? Não é. Mas quebra um galhão quando você não tem outra coisa. Então, por isso que eu tô dando uma margem para produtos que normalmente não são armazenáveis, tá? Mas a margarina não dá para armazenar em técnica nenhuma, só na geladeira. E no máximo, deixa eu ver quanto tempo que eu coloquei aqui. No máximo 6 meses, tá? Porque a margarina é aquele pote que entra e sai da geladeira, tá? Então, é gordura, gente, também rança. A margarina sofre o processo de rançar e sofre o processo de derreter e voltar a ficar firme. Quando ela volta a ficar firme depois de derretida, ela já não é mais a mesma margarina. Ela só serve para frituras, tá? Então, se não tiver saída, armazene um pouco de margarina na geladeira. Mas o meu conselho é a manteiga, tá? A manteiga você pode armazenar fora da geladeira. Vide data de validade da lata. As 2 latas que mais eu me senti confortável com o sabor foi a Aviação, a marca Aviação, e a marca Teixeira. Os sabores são muito bons. Claro que a Aviação é a melhor, a Teixeira é o sabor bom e preço acessível, tá? Para qualquer um. Porque a manteiga é um produto caro. Para substituir pela margarina é o dobro do preço. Então, se você usa um pote de margarina, você vai ter que comprar tem que comprar um pote de margarina compatível a um pote de manteiga, vai dar quase 3 vezes o valor, tá? Principalmente quem usa uma margarina mais barata. Eu uso a mais cara do mercado e ainda assim não chega perto da manteiga, né? O sabor. Pronto, falei de tudo que é validade de produtos que a gente pode pôr ou usar a validade de fábrica. Agora vamos para os enlatados. Gente,
Encha o armazenamento de vocês de enlatados. Tudo que vocês encontrarem de enlatado que vocês gostam de comer, de consumir, comprem. Desde que você saiba acondicionar os enlatados, não vai ter problema nenhum para vocês, tá? É a melhor coisa para se armazenar. Por quê? O enlatado, ele é a técnica da pasteurização. Só que alguém fez para você. Uma fábrica fez para você. E claro, eles colocaram conservantes químicos. Mas eu já comprei conservantes desses para fazer bolo, para poder entregar um bolo com a margem de 3 dias. Então, não é uma coisa que não matou ninguém até hoje, não vai matar. Faz mal excesso de conservantes, mas os enlatados eles não vêm em excesso, eles vêm com a quantidade suficiente para guardar. A data de validade dos enlatados é uma média de 2 a 4 anos. Sardinha, por exemplo, é 4 anos. Então significa que dura muito mais que isso. Se a lata não tiver enferrujada, não tiver amassada, não tiver arranhada a tinta do lado de fora, não tiver danificada em nada, enquanto tiver e armazenado num local arejado, a validade da lata se estende muito, tá? Sem problema nenhum. Só detalhe, leite condensado e creme de leite, não se assustem se vocês deixarem, a validade da lata é 2 anos lá, mas se você deixar 5 anos o leite condensado, ele vai virar um doce de leite, ele vai mudar de cor. Ele mantém o sabor do leite condensado, mas ele fica da cor de um doce de leite. Não tá estragado, gente. Só condensou por mais tempo porque você guardou a lata por mais tempo. O creme de leite, ele é um cremezinho da cor creme, da cor marfim. Ele fica um marfim bem escuro, quase pêssego. Também não está estragado, tá? Só está estragado se o soro tiver com uma cor opaca ou uma camada em cima do soro. Daí está estragado, tá? Se não, ele só mudou de cor, tá bom? O sabor vai ser o mesmo. Experiência própria. Então, eu dou, a empresa dá 2 anos de validade, pode aumentar aí para mais uns 2 anos tranquilo antes de fazer o rodízio, ou por margem de segurança para você, porque você tem muita coisa armazenada, tá bom? Os demais, se você abriu, tá cheirando ruim, ou aconteceu de amassar, ou de enferrujar, ou pegou umidade, qualquer coisa que aconteceu, e trincou a tinta que tem dentro da lata e aconteceu de estragar, descartem, tá? Na hora de abrir é que você vai verificar, porque a lata ela é fechada e escura, ela não é algo transparente. Então só depois de aberto que você vai verificar se está estragado ou não. Cheiro, textura e cor é o que definem para você se está estragado ou não, você vai perceber na hora, tá? A ervilha fica com a água dela turva mesmo, é normal, tá, gente? Deixa eu ver se faltou alguma coisa dos enlatados. Não. Sucos naturais. Eu aconselho, vocês que gostam de sucos naturais e querem ter no futuro, se não tem um pomar em casa para colher a laranja ou a maçã ou o que for no pé, armazenem os da marca Maguari. Eles têm pouco conservante e tem bastante sabor da fruta. E tem bastante da fruta no produto, tá? Mais do que as outras empresas. Mas se você não tem condições, armazene das outras empresas, vide validade da garrafinha, tá? Fazer o suco em casa é muito trabalhoso, dispendioso e o custo-benefício sai muito mais alto. Só para quem realmente tem o produto plantado em casa e colhe, aí vale a pena fazer. Aí é a técnica da pasteurização no suco, tá? E a validade é 1 ano. Para quem tem o produto e vai colher do pé e vai fazer em casa, tá bom? O conselho é que é dispendioso demais, você gasta gás, você gasta esforço, você gasta para lavar panela, limpar a cozinha. A parte de pasteurização é uma técnica muito minuciosa. Então, eu agradeço aos céus pelas fábricas fazerem a garrafinha e venderem lá no mercado pelo preço que vendem. Vale muito a pena para mim, tá bom? Então, vocês avaliam o custo-benefício para vocês. Só lembrando, que eu acho que eu falei rápido demais, se você for fazer em casa, a validade é 1 ano. E é a técnica da pasteurização. Geleias. Vamos lá. Geleias, doces, compotas, conservas de doces. Por exemplo, eu quero fazer uma abóbora em calda, eu quero fazer um doce de abóbora. Todas essas são técnicas de pasteurização. Lembra que eu falei lá no começo que a técnica da pasteurização ela precisa para os doces açúcar e pectina? Pectina é uma fibra solúvel que age no intestino e ela é muito boa para o organismo. Mas para fazer geleias, ela é importantíssima. A maioria das frutas tem. A maioria. Morango tem bem pouquinho, mas tem. Só que se você for fazer uma geleia de morango sem acrescentar a pectina, você leva 4 horas de fogo. E ela muda de cor a geleia para caramelo, quase caramelada. Fica um morango escuro caramelado. Se você acrescentar a pectina, fica da cor do morango, vermelhinho. Um vermelho bem bonito, brilhoso. E
é 40 minutos no fogo. Então você vai economizar gás. E como que acrescenta a pectina? A casca da maçã, se você colocar na geleia, cozinhar o morango e depois de uns 30 minutos tirar a casca, quando ela estiver quase começando a dissolver, aí a pectina já soltou na geleia, já transformou a calda de morango numa geleia, tá? Então o truque é colocar ou a casca da laranja ou a casca da maçã na receita, que aí vai virar geleia com pectina, o processo vai ser bem mais rápido, tá bom? Açúcar, toda receita de conservas de geleias tem açúcar, daí você coloca de acordo com a sua receita. Eu costumo colocar bem menos açúcar do que as receitas pedem. E funciona pra mim do mesmo jeito. Então vocês colocam a quantidade de açúcar que vocês estão acostumados a consumir na sua geleia. As compotas de frutas são caldas. Na apostila, voltando lá no começo de novo, no site tem a apostila tem as 3 receitas de calda, a fina, a média e a grossa. Aí você escolhe qual calda você se adapta melhor. Uma é bem doce, outra é mais ou menos doce e a outra é bem pouco doce, tá? Mas todas elas são com a função de você conservar alguma fruta, tá bom? E aí a técnica, se for fruta, não é a técnica da pasteurização, é a técnica do banho-maria. Aquele que você coloca o vidro dentro d'água quente, mas não tem pressão a panela, tá bom? O banho-maria é o mais conhecido, porque até minha avó usava essa técnica, né? É uma técnica que veio dos nossos ancestrais, né? Vamos lá. Dos doces pastosos, todos vocês podem armazenar tranquilamente e vocês não vão ter problema nenhum, com exceção do doce de abóbora. Então, o doce de abóbora, a validade, eu vou colocar pra você, eu coloquei aqui na apostila 1 ano, mas é no máximo, dos máximos, 1 ano. Ele estraga sim antes. A minha média é vocês colocarem no vidro 6 meses. E se quiser, assim, demorar um pouquinho no rodízio, você tem até 1 ano pra... Porque teve doce de abóbora meu que durou 6 meses, que durou 8, que durou 9, que durou 10, que durou 11, que durou 12. Nenhum todos que eu fiz teste passou de 12. Então, o doce de abóbora não passa de 1 ano, tá? Se eu colocar algum conservante, aí sim, tá bom? Aí eu consigo fazer durar mais tempo. Mas como eu procuro só deixar só o açúcar e a pectina, aí eu não consigo fazer durar mais tempo. Mas isso é por causa da abóbora. Por que cada um durou um tempo diferente do outro? Porque cada um eu usei uma abóbora diferente. Uma mais madura, outra mais verde, outra bem mais madura. Cada uma teve um processo diferente de amadurecimento e um tipo de abóbora diferente, tá bom? Então pode acontecer de dar certo para algumas pessoas. Ah, mas o meu deu certo para 2 anos. Porque ela usou uma abóbora do quintal, que ela não colocou agrotóxico, que ela cuidou da abóbora com carinho e esperou amadurecer no ponto certo. E isso conta muito, tá bom? E a abóbora, o doce de abóbora é na técnica da pasteurização. Mesmo sendo na técnica da pasteurização, 1 ano de validade. Geleias, compotas de frutas. A compota de frutas é no banho-maria. Mas a validade é a mesma. Geleias, compotas de frutas, doces pastosos, 2 anos de validade. Tá? Que vai ser aquela do vidro de conserva, tá bom? Já tá com margem de segurança. Então, tentem fazer o rodízio em 2 anos. Se não der, no máximo em 2 anos, 3 meses, 4 meses no máximo, tá? Mas o ideal é o rodízio... Também vocês não querem comer um negócio curtido, né? Vocês querem comer um doce normal, uma geleia normal, né? Claro que algumas coisas curtidas são muito boas, eu concordo. Não esqueça que a geleia precisa do açúcar e da pectina para conservar, tá? Uma observação importante eu coloquei em vermelho. Quando se trata de pasteurização, você vai usar vidros de conserva. Vidro de conserva é vidro com tampa de metal. O vidro tem validade. A molécula do vidro, ela envelhece como a gente envelhece. Então, se você pegar um vidro que já foi usado e está reaproveitando o vidro, você comprou no mercado, você pode reaproveitar até 5, 6 vezes, dependendo da molécula do vidro. Como a gente não tem como saber a molécula, você vai descobrir na hora de fazer a técnica da pasteurização, tem 2 processos você descobre. Mas é melhor descobrir no primeiro, porque no segundo é muito triste, você perde todo o produto que está dentro. O primeiro processo é quando você vai colocar os vidros no forno para esterilizar. Se você seguir o processo certinho, dos minutos certinho, e a temperatura do forno certinha, o vidro trinca se ele tiver com a molécula velha. E aí você já descarta o vidro. Se ele não trincar no processo, mesmo você tendo feito certinho, ele pode acontecer do vidro trincar dentro da panela de pressão. Aí você vai perder o produto. Eu perdi uma única vez, porque eu descobri que o vidro tinha vida útil e passei a comprar o vidro direto da fábrica. Então os meus vidros eu sei o tanto de tempo de vida que eles têm. Todos os vidros que eu tenho em casa eu sei o tempo de vida que eles têm, porque eu sei a data que eu comprei eles e as caixas que eu guardei eles, tá? E eu comprei numa fábrica de nome, que é muito importante, tá? Vou citar para vocês também, porque eu falo para todo mundo que eu compro no Emba Vidros, que é um distribuidor da Santa Marina,
tá bom? Inclusive o endereço e o telefone da Embavidros está na apostila, tá? A Embavidros é aqui em São Paulo, na Lapa. Vamos lá, continuando. Conservas ainda, só que agora conservas de couve-flor, vagem, beterraba, pimentas, azeitonas, chuchu, pepino, berinjela, cebola, batata bolinha, pimentões, antepasto de uma maneira geral, tá? Esses produtos, eles precisam ou do vinagre e do sal. Aí vocês têm que pegar na apostila, que está separada a técnica. Ou do vinagre, a base, deixa eu lembrar aqui, a base, o vinagre. No caso desses, vocês podem acrescentar a pimenta e o louro, que além de conservar, eles dão sabor e combina, tá? Por isso que eu não citei eles antes, porque em algumas questões eles não combinavam. Esse produto, eles têm 1 ano de validade, a técnica é pasteurização, tá bom? Todos esses produtos. Eu coloquei aqui 2 anos de validade. Todos esses produtos são 2 anos de validade. O antepasto é que é 1 ano de validade. Antepastos são aqueles, sabe aquela berinjela refogada com pimentão, com cebola, etc, tal, azeite de oliva e tudo mais? Por causa de alguns ingredientes que vão nos antepastos, a validade deles diminui. Porque, por exemplo, o óleo de azeite de oliva, ele rança, tá? Então, fica mais complicado colocar uma margem maior. Deixa eu ver quanto que falta. Tá acabando, gente. Proteínas. Carne. Todo mundo quer saber. Como que eu armazeno carne e quanto tempo dura? As carnes é a técnica da pasteurização. Carne, peixe, frango, lecitina de soja. A lecitina dá para armazenar crua, tá? Não precisa fazer o processo antes. Mas a carne, o peixe e o frango você tem que armazenar na técnica da pasteurização cozidos, tá? A validade é 1 ano e não pode passar. Eu dei máximo de margem possível aí. Então, eu não aconselho ninguém a deixar carne passar de 1 ano. Dá sim. Eu já fiz o teste, funciona. Mas existe o risco de perder. E vocês sabem que de todos os produtos que a gente armazena aqui, e como vai ser na técnica da pasteurização, o custo vai ser mais alto. Então, todos os produtos é o mais caro. E perder carne, perder peixe, perder frango, dá uma dor no coração. Então, eu não quero isso pra ninguém. Então, a margem é 1 ano, tá? Abriu em 1 ano, não vai estar estragado, vai estar bonzinho, a não ser que você fez a técnica errada. Mas tem como descobrir quando você faz a técnica certinho. E corrigir na mesma hora que deu errado, tá? Pra não perder aquele produto, tá bom? Então, eu ainda vou ensinar mais pra frente a técnica da pasteurização. Só ter paciência. A lecitina de soja, ela dura só 1 ano na técnica do gelo seco, gás carbônico ou sachê com álcool, porque ela perde muito as propriedades dela. Ela se torna, se você consumir ela depois de 1 ano, você vai estar comendo só para encher a barriga, porque ela não vai ter propriedade nenhuma. O arroz leva 5 anos para começar a perder as propriedades. O que acontece com o arroz quando ele começa a perder as propriedades? Você vai tirar o arroz, ele vai estar perfeito armazenado. Você vai cozinhar arroz, ele vai estar saboroso, normal. Você não vai sentir diferença nenhuma. Só que se for um dia de calor como está hoje, em menos de 15 minutos, com o calor que está hoje, em menos de 15 minutos, o arroz que está na panela, enquanto você está comendo, ele está estragando. Ele está se contaminando, ele fica fraco. Aí as bactérias têm facilidade de destruir ele. Então, isso é perder propriedades. Não só que ele não vai te alimentar direito. Você não vai morrer se comer um arroz armazenado por 20 anos. Não vai. Só que ele não vai te alimentar o tanto. Se for só o arroz, você vai ter um problema. Agora, se você tiver um pouco de cada coisa armazenado, e as outras coisas não perdem propriedade, aí você não vai ter problema nenhum. O arroz vai somar, entendeu? Então, a lecitina de soja é 1 ano, tá? Depois de 1 ano, ela já perdeu propriedades. O ideal é consumir, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Isso ficou fora de ordem. Gente, eu vou ter que corrigir lá o que eu coloquei pra vocês, que agora eu descobri que tá um assunto aqui fora de ordem, tá? Ovos. A técnica do ovo é do calvirgem, da salmoura e de conserva. No calvirgem são 6 meses, na salmoura 1 ano, na conserva vinagrete 1 ano, tá? Esse tá com o máximo de tempo possível, tá bom? A técnica do calvirgem já tem a live aí que eu já ensinei. Só não ensinei da salmoura. E a conserva de vinagrete eu vou ensinar quando eu ensinar a pasteurização. Raízes, batata, mandioca, inhame, tem 6 meses de validade se você não fizer processo nenhum. Colocar a batata suja da terra que você colheu lá, suja com terra, a mandioca e o inhame é a mesma coisa dentro de uma caixa de madeira, num lugar com a temperatura de 14 a 16 graus, ou seja, tem que ser um lugar com laje, que é um ambiente fresco, tá? Aí ela dura 6 meses. A batata
e o inhame, eles começam a brotar com mais ou menos um mês. Aí você vai tirando esses que estão brotando, descascando, pode usar esse descasque um pouquinho mais grosso para plantio, se quiser, e usar o produto. E vai fazendo rodízio. A mandioca já demora mais tempo para começar a brotar. Elas, quando estão brotadas, mesmo que brotem e criem um galho, ali, um ramo, vamos dizer assim, ainda não estão estragadas, tá, gente? Dá para consumir do mesmo jeito, não tem contaminação nenhuma. O único que é um pouquinho ruim de consumir, porque o gosto é meio amargo e azedo ao mesmo tempo, é a batata quando ela pega muito sol e ela fica verde, aí o gostinho muda. Mas quando tá num ambiente arejado, sem problema nenhum, tá bom? A cenoura, que essas são as raízes que nós estamos falando agora, né? A batata tipo bolinha, que eu já falei lá atrás, que é na técnica da pasteurização. A abóbora cabotinha, a moranga e a abóbora de pescoço laranja, aquela gigantona, essas são a mesma técnica da batata. Vocês colocam no ambiente aberto, fechado, um ambiente aberto, em cima de uma prateleira, em cima de uma caixa, mas não empilhado, assim que dê para visualizar, tá? E sempre embaixo, nunca coloquem direto no cimento, sempre uma madeira. Ou um papelão, porque eles são isolantes térmicos. A madeira é melhor porque ela não atrai bichos, o papelão atrai, tá? Quando o papelão tá como piso, é melhor a madeira. Quando o papelão é em caixa e a caixa é fechada, não atrai tanto bicho, porque a caixa é fechada, é difícil deles entrarem. Aí eles não procuram tanto. Vamos lá. Abóbora, moranga, abóbora de pescoço, 6 meses de validade, mas esse tipo de produto é um produto que você consome. E elas vão amadurecendo, vão ficando mais laranja, tá? Mais maduras, ficam até mais saborosas. E você vai fazendo rodízio, tá bom? Igual aquela história do leite que eu falei no começo. Molho de tomate, vide embalagem, mas ele dura 5 anos de validade. Quem quiser fazer o molho de tomate em casa, comprar uma caixa de tomate e fazer em casa, a técnica da pasteurização, e vale 5 anos, porque o tomate, lembra? Ele é um ácido, então ele dura bastante tempo, tá bom? E ele tem margem, vocês podem até deixar mais tempo, que não vai ter problema. Se a tampa do vidro estiver intacta e tudo mais, não pegou umidade, dura mais tempo. Folhas como alface, agrião, rúcula, salsinha, cebolinha, coentro, couve manteiga, o tomate fruta, repolho, espinafre, etc. Esses tem que fazer uma horta, tá, gente? Não tem outra opção. Eles não são armazenáveis, eles perdem o consumo, eles amolecem mesmo na geladeira. Eles apodrecem mesmo na geladeira. Falei a palavra errada. Produtos importados, de uma maneira geral, para quem é oriental ou gosta da comida oriental, eu coloquei alguns produtos, mas os produtos orientais todos vêm com validade boa de 2 anos. A maioria deles que eu peguei vem com validade boa de 2 anos. O que eu estou usando atualmente, que tenho em casa, é o nori, 2 anos, por isso que eu sei a idade certinho, mas os outros vocês olhem na data de validade, é entre 2 e 2,5, até alguns são 3 anos, que são enlatados. São produtos que vêm importados do Oriente para cá, então eles têm que ter uma certa validade maior mesmo, tá? Vide rótulo. Produtos de higiene... só um detalhe. Nossa, como que ele fez? Produtos de limpeza. Produtos de limpeza é validade do rótulo. Só que assim, o sabão em pó é um produto até que meio caro. A gente quer um produto de qualidade para lavar roupa, que não dê alergia, etc. Eles são os mais caros. E não dá para armazenar assim, algumas pessoas não têm condições, não têm recursos. Então, às vezes, ela segue a regra de tirar da vasilha de papel, da embalagem de papel, e colocar numa outra vasilha para armazenar, porque cada mês ela tira um pouco e vai enchendo aquela vasilha para fazer a vasilha de armazenar. Só lembrem de não colocar numa PET. Vocês podem colocar em qualquer outra vasilha plástica, mas não em PET, porque o sabão em pó ele empedra e aí não vai ter como tirar, só cortando a garrafa, daí você tem que ralar. Até dá pra pôr na PET se você estiver disposto a cortar a garrafa, tá bom? Mas esse é o único truquezinho que eu vi de problema, que é o sabão em pó que vira sabão em pedra. Ele empedra mesmo. Mas dá pra ralar, ou mesmo depois que coloca ele, dissolve ele na água, eu aconselho você pegar o pedaço, se você se empedrar muito, colocar num pano amarrado, numa meia, e amarrar e colocar dentro da água para não se contaminarem, tá bom? Para as pedrinhas não ficarem grudadas na roupa e não mancharem as roupas, não é contaminar, usei a palavra errada, não mancharem as roupas, tá bom? Tá terminando, gente, tá bom? É muita coisa que me perguntaram, eu queria colocar tudo numa live só. Produtos de higiene pessoal, tudo vi de rótulo, mas um que eu tive problemas com o passar dos anos foi absorvente. O absorvente tem validade, tá, gente? Sigam, por favor, restrita a validade dele. Porque o durex do absorvente desaparece. Perde a validade. Tenta usar um absorvente sem durex.
sem aquela fita adesiva. Não funciona, gente. Não dá certo. Então, armazenem, mas armazenem se preocupando com fazer o rodízio, tá? Do absorvente. Esse é importante lembrar. Primeiros socorros e medicamentos. Por favor, gente, não esqueçam. Todos desses aqui é tudo de data da validade. Mas é que as pessoas sempre esquecem. Então, analgésicos, antipiréticos, antialérgicos. Isso tem que ter em casa. Com toda a contaminação de conservantes nos produtos, todo mundo hoje em dia tem alergia a alguma coisa. Então, não esqueça os antialérgicos, os anti-inflamatórios. Esse anti-inflamatório, eu digo aqueles que não precisam de receita, tá? Que você está acostumado a tomar sempre que dá uma dor de garganta. Exemplo, né? Comprimidos para dores musculares. Todos esses vocês vão armazenar com a cautela e sabedoria. Aquilo que você já usou, sabe que funciona com você e que você não tem alergia, que não deu nada de errado. E na quantidade que a sua família usa, tá? Porque assim, não usou, venceu a validade, tem que tirar tudo da embalagem no lixo e descartar tudo, tá? Não dá pra... Esse não tem margem de segurança. É química. Química misturada com química. Passou da validade, já era. Então, muita cautela e muita sabedoria. O band-aid, não esqueçam que é igual ao absorvente. Perde, tem validade, perde o adesivo dele. Um band-aid sem cola não serve pra nada, tá bom? Não adianta colocar o band-aid lá e passar uma fita durex em cima. Não funciona, tá? Tá errado. Não vai curar porque a fita durex vai contaminar o ambiente machucado. Não esqueçam das ataduras, os sprays antissépticos e os aerosóis canforados. Todos esses são importantes, principalmente quando a idade vai chegando. Dá dorzinha aqui e ali, coloca um canforado nas costas e aí por diante. Não esqueçam dessas coisinhas, por favor, tá bom? Duas coisas importantes que eu quero falar para finalizar e eu vou dar espaço para as perguntas. A validade de fábrica, que eu falei no começo, é muito importante, porque eles dão uma margem de segurança para eles. Então, todo produto que você compra, não tenha medo de usar se já venceu. Venceu faz um mês, não tem problema, abra e use. Vê se tá bom, se não tiver, beleza, joga fora. Mas a chance dele tá bom é muito grande. Então, não tem que descartar antes de ver se ele tá bom ou não, tá bom?